estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal filosófico, sejamos todos bem-vindos a essa noite. O prazer é muito grande pelos laços afetivos do coração que está com a filosofia, sobretudo pela oportunidade que nos foi dada de falar de um assunto de singular significância dentro do atual cenário em que estamos vivenciando. Nunca foi tão urgente mudar, estabelecer mudanças de comportamento. Nada é permanente, exceto a mudança. Nessa simples frase, apoiam-se séculos de religiões e filosofias. Muito embora nós tenhamos conhecimento disso, tenhamos a certeza que a impermanência dos fatos é algo presente em nosso viver, ainda temos enorme dificuldade de estabelecer mudanças comportamentais. Por que será que é tão difícil mudar? Por que será que temos dificuldade em escolher para onde mudar, por que mudar e para quem mudar? Ainda estamos sem norte de como gerenciar os nossos impulsos mais básicos, pois, ao longo dos anos, não fomos educados a analisar primeiro os nossos obstáculos, ao invés de criteriosamente analisar os defeitos dos outros. O século XVII foi marcado por inúmeros pensadores. Inúmeros filósofos inauguraram uma nova forma de pensar na humanidade. Dentre eles, citamos La Fontaine, famoso por suas crônicas que envolviam o mundo animal e a sua correlação com o homem. La Fontaine foi tão famoso na vida real do Império na época que o próprio filósofo Voltaire, em um de seus livros, falou que ninguém foi melhor em retratar o comportamento humano do que La Fontaine. E eis que La Fontaine, em uma de suas crônicas, relata que Júpiter, certa vez, reuniu todos os animais para que todos viessem até ele, inaugurar e dizer quais eram os defeitos que eles queriam modificar em si. Naquele dia, ele iria reservar para modificar os animais e assim voltar à perfeição na natureza. Os animais se reuniram na frente do deus Júpiter e, ao invés de observar os seus próprios defeitos, começaram a narrar os defeitos dos outros. O macaco, ao ser interpelado se queria modificar algo em seu comportamento, algo em sua parte física, foi prontamente astuto em responder que o seu corpo era perfeito. Ele tinha cabeça, troncos e membros. Mas não podia dizer o mesmo do urso, que era um animal desengonçado e peludo. O urso, por sua vez, disse que não tinha problema nenhum com o seu corpo. Mas o elefante era característico em ser enumerado pela sua tromba gigante e o seu rabo pequeno, deixando ele uma figura desengonçada. O elefante falou que era perfeito, mas a natureza tinha sido ingrata com a baleia, pois ela era gorda. E assim sendo, os animais foram um a um, identificando os defeitos dos outros e esquecendo os seus próprios defeitos. A formiga, ao se manifestar sobre a larva, franziu a testa e disse como a larva era feia e asquerosa. Assim são os seres humanos. Parece que caminhamos no nosso viver com duas sacolas. Na frente, a sacola em que depositamos o defeito dos outros. E atrás, a sacola em que colocamos os nossos defeitos. De forma que só enxergamos o defeito do outro e jamais observamos o nosso defeito. Eu vou colocar aqui, que na verdade o copo está na frente da filmagem. Assim é o ser humano. Tem dificuldade em observar os seus defeitos. Foi a partir daí que, bem antes, Cristo falou como nós tínhamos a facilidade de enxergar o cisco no olho do próximo e a dificuldade em observarmos a trave em nossa visão. Não fomos educados a isso. No mundo competitivo, o homem foi educado e acostumou-se a, desde cedo, comparar-se uns com os outros. E eis que, desde pouca idade, passamos a comparar o brinquedo do nosso colega, que é mais bonito do que o meu brinquedo, o carro do pai do meu amigo, que é mais luxuoso do que o carro do meu pai, e assim sendo, vamos alimentando esse mercado competitivista e vamos esquecendo da essência da mudança tão fundamental em nossas vidas. Então, por que é tão difícil mudar? Essa é um questionamento inicial que vai puxar outros subsequentes, como: para que eu vou mudar? Eu tenho que ter um objetivo. Eu quero começar uma dieta,
eu quero me livrar de um vício, eu quero me livrar de um relacionamento falido. São inúmeros os conceitos e os motivos que nos levam a modificar comportamentos e ações. Mas também são inúmeros os obstáculos que nos impedem de conquistarmos a real mudança que tanto precisamos para construirmos um ser mais forte. A reforma íntima nunca teve tão distante de acontecer, porque temos hoje o conceito e a consciência que precisamos mudar, mas preferimos o caminho mais prático. E eu venho relutando e dizendo que entre uma forma simplória de 10 passos conquistar a felicidade, uma forma que diz que somente se conquista a felicidade através da dor, eu fico com a segunda. Porque quando mais você busca a felicidade, quando você mais busca, é aquele momento que você menos vai ter chance de encontrar. Porque a felicidade real acontece quando você menos espera que ela vá acontecer. O que acontece quando nós buscamos o tempo todo a felicidade é ficarmos com cara de bobo e não encontrarmos nada na nossa frente. Então a mudança é algo tão urgente no nosso dia a dia que nós precisamos enfrentar esforços na busca da reformulação do pensamento. E o ser humano, por conceito, é algo muito difícil de se caracterizar, porque nós somos uma mistura biológica, cultural, social e familiar, e essa mistura, esse caldeamento de informações faz com que nós sejamos individuais. E nós temos dificuldade em lidar com o diferente. O diferente gera indiferença. E eis que nas relações interpessoais uns com os outros, tratamos o nosso próximo como se fosse algo, alguém estranho a nós. Alguém que nós não queremos proximidade. Criamos barreiras quase que intransponíveis entre nós e o próximo, dificultando o nosso autoconhecimento. Porque se eu observo o próximo como uma extensão de mim mesmo, eu vou perceber que os defeitos que ele possui nada mais são do que um reflexo daquilo que eu também sou. E isso vai fomentando a construção do eu real, que é o eu que eu não tenho conhecimento de que sou. Porque vivenciamos a cultura de um eu ideal, aquilo que eu imagino ser, mas que está distante ainda daquilo que eu sou na minha essência. Freud vai dizer que essa dificuldade de identificar começa ainda na pequena infância. Esse período, nos 10 primeiros anos da vivência humana, nós absorvemos com muita facilidade toda a informação que nos chega. E praticamente o começo de nossa personalidade começa a ser construído ainda nessa fase de infância. Daí a preocupação que os pais devem desenvolver e ficarem atentos na educação dos filhos. Esse período inicial em que a criança passa a perceber e colher informações do mundo à sua volta é o que a neurociência chama de período crítico de plasticidade cerebral. É como se o nosso cérebro fosse uma argila. E nesse momento, tudo é moldável de forma fácil. E aquilo que absorvemos e observamos serão, na idade adulta, repercutidos. É por isso que, quando uma criança aprende desde cedo a tocar um instrumento musical, ela vai ter muito mais facilidade de desenvoltura na fase adulta. Da mesma forma, se ela sofrer nessa fase um trauma que venha mexer na sua parte psíquica, esse trauma vai ter grande chance de repercutir por toda a sua vida adulta. Então a dificuldade de mudar vem desde cedo, do repertório cultural que recebemos dos nossos pais, que não foram habilitados a nos educar para a vida, porque muitas vezes nos superprotegeram. Porque o amor que nós vivenciamos e encontramos hoje na Terra é um amor onde prega que a generosidade será sempre uma virtude, quando isso é uma crença, é um equívoco. Pois, entre generoso e egoísta, irão se estabelecer inúmeros critérios e tipos de relação. E eis que muitos egoístas sobrevivem em cima do generoso, que acha que está fazendo a sua parte na relação, quando muitas vezes está destruindo emocionalmente o indivíduo. Basta observar os pais que superprotegem seus filhos em nome do amor e criam pessoas delinquentes ou pessoas frágeis mais adiante e suscetíveis a depressões e a desordem pública. Nesse contexto, teremos que entender o que passar de valor para os nossos filhos. Porque é justamente nessa fase inicial em que nós vamos construindo o núcleo da nossa personalidade que vamos construindo, a partir das crenças que recebemos,
a maneira como nós encaramos o mundo. E esse é um dos primeiros objetivos que nos impedem, aliás, um dos primeiros entraves que nos impedem a modificação de caráter, as crenças. As crenças, segundo o filósofo espanhol Gasset, são resultado de ideias equivocadas que são passadas ao longo de geração e não passam pelo crivo da razão. E eis que essas ideias, essas crenças, se transformam em paradigmas. E o paradigma nada mais é do que o conjunto de ideias que, agindo de forma deletéria, vai destruindo aos poucos o campo intelectual. É como se fosse um óculos em que nós não tivéssemos capacidade de enxergar a realidade porque o óculos está sujo. As crenças impedem a nossa forma de visualizar o mundo. Exemplo, se eu, ao falar com a pessoa, pedindo um favor de forma ríspida, na primeira vez, segunda, terceira e quarta, eu desenvolvo uma crença que, para eu conseguir o que eu quero, eu tenho que ser ríspido com as pessoas. Isso é uma crença. Essa crença de que a generosidade será sempre uma virtude também é um exemplo clássico de uma crença. Nós internalizamos aquela ideia, não questionamos, não ponderamos e criamos uma visão romanceada da realidade. Toda vez que eu crio uma visão romanceada da realidade, eu me distancio do eu real. Porque eu passo a vivenciar aquilo que eu acho que eu sou, a que chamamos de eu ideal. O que alguns psicanalistas preferem chamar de consciência oficial e consciência maior. A consciência oficial é essa que nós oficializamos e damos crédito e achamos que essa é a correta, com nossos dogmas, com nossos preconceitos, com nossas limitações, com nosso repertório cultural. E a consciência maior é aquela que nos aproxima do campo ético, do campo social. Por isso Jesus estava sempre ligado à consciência maior, porque ele sabia que era a extensão de um projeto pedagógico muito maior. E que o próximo, muito embora tivesse limitações, nada mais era do que um aprendiz. E é aí que nós temos que resgatar o cristianismo. Porque o cristianismo do passado, até o século IV, era um cristianismo aberto ao diálogo, assim como se propunha o judaísmo, que também era aberto ao diálogo. Os judeus tinham o costume de cada rabino interpretar livremente a Torá, e essa interpretação levava e favorecia o diálogo, que por sua vez favorecia o conhecimento. O cristianismo se manteve assim durante os 4 primeiros séculos. O próprio Paulo de Tarso não teve a pretensão de formar uma nova religião. Paulo também era judeu, assim como Jesus, e a ideia dele era propagar uma discussão mais detalhada e ampliada acerca da visão judaica, costume que já era comum entre os judeus. Mas foi a partir do século IV que o cristianismo perdeu essa essência de diálogo e passou a impor conceitos, graças à imposição e à união do Império Romano, que veio usar a religião como jugo, como força dominadora do poder na humanidade. A partir daí, nós tivemos um período de egoísmo dominando o pensar, e somente agora, a exemplo dos católicos, do Papa Francisco, não é isso? Está novamente convidando os seus fiéis ao diálogo, ou seja, o resgate ao cristianismo do passado. É através do diálogo que nós vamos nos conhecendo, revendo os conceitos e assim ampliando consciências. Nesse contexto, nesse período crítico de plasticidade cerebral, é o momento em que ocorre justamente essa construção da nossa personalidade. E temos que, a partir daí, fundamentar os nossos seres, as nossas crianças, a pensarem com mais qualidade. Porque quando Freud falou isso, nesses primeiros 10 anos, principalmente nos 5, a criança começa a desenvolver a sua personalidade. Se ele falou isso naquela época, hoje se torna muito mais urgente. Por quê? Porque naquela época a criança era restrita aos conceitos que recebiam da estrutura patriarcal, do pai e da mãe. Os filhos eram criados dentro de casa. Hoje em dia, desde cedo, nossas crianças são expostas à mídia, à escola, a creches, e desde cedo a criança vai construindo uma observação de conceitos no mundo à sua volta. E eis que estamos criando crianças, seres mirins, mas que já são totalmente voltados ao consumismo. Fico alerta para modificarmos aquela criança que ainda está em formação,
porque teremos mais facilidade em modificar conceitos naqueles que não massificaram a ideia do que nós já massificamos. Porque esse também é o entrave para modificarmos o nosso conceito. Nós massificamos ideias. Se as crenças são um conjunto de normas que são formadas a partir das ideias que não passaram pelo crivo da razão, eu vou aos poucos criando um automatismo de pensamento. E esse automatismo vai fundamentando a minha forma de pensar. Exemplo. Se eu opto por dirigir um carro em alta velocidade, mesmo sabendo que a velocidade permitida é 100, mas se eu tenho esse desejo de andar a 140, algo vai me dar esse prazer de andar a 140, e eu gerar esse costume, eu vou gerar um automatismo que aos poucos eu vou parar de questionar se aquele meu ato é ético ou não. É por isso que Schopenhauer vai chamar isso de um prazer negativo. Muitas pessoas sabem que fumar é prejudicial à saúde, mas através do fumo é que elas extravasam a sua ansiedade, conseguem um benefício, mesmo sabendo que inconscientemente, ao longo prazo, o cigarro vai prejudicá-las. Eu vou ter o que ele chama de prazer negativo, algo que venha agir de forma compensatória aquilo que eu estou desenvolvendo dentro de mim. Por isso é tão difícil mudar os hábitos, mas temos que ter em mente que os sentimentos não são passíveis de controle, mas os comportamentos sim. Se nós estabelecermos metas, objetivos, formas de como modificar os nossos atos e pensamentos, em breve tempo nós iremos construir uma nova forma de pensar. Se livrar e mudar de comportamento não é fácil. Livrar-se de um vício, de uma relação cansada, desgastada pelo tempo, lidar e mudar certos conceitos é algo que não estamos ainda adaptados a fazer. Inicialmente, nós temos dois princípios básicos que nos motivam à mudança. O primeiro deles é justamente mudar um hábito que eu não quero mais que ele esteja em mim porque me causa mal. A exemplo de um vício nas drogas, no álcool, no fumo, na sexualidade, enfim, não importa. E o outro motivo é justamente porque eu quero mudar um hábito melhor, alguém que eu observo, e eu quero adquirir aquele novo hábito porque eu acredito que aquele novo hábito vai ser saudável à minha forma de pensar. Esse processo de mudança, ele só vai acontecer, não importa para que essa mudança seja para destruir um hábito nocivo ou para construir um hábito saudável, esse processo de mudança só vai acontecer realmente em nossas vidas a partir do momento em que nós identificarmos e fincarmos esforços no fortalecimento da razão. Não existe outra forma de modificarmos os nossos maus hábitos. Eu tenho que expandir consciência. Se as crenças me impedem categoricamente de identificar e enxergar a realidade de uma forma menos romanceada, somente a busca da realidade vai me aproximar do eu real, aquilo que eu sou na intimidade. Eu só vou conseguir mudar, primeiramente, se eu trabalhar essa autoestima e diminuir a gama de cobranças que eu vou palavra que eu perdi agora, que eu vou impor a mim mesmo. Então, para mudar, eu tenho que ter consciência que o que precisa mudar são os meus comportamentos, e não eu em si. Eu, como pessoa, sou um ser mutável, muito embora eu tenha dificuldade de modificar. Mas eu tenho que fincar na autoestima e perceber que o problema não está em mim, mas nos comportamentos que eu trago e alimento ao longo desse processo. Então, esse processo de mudança passa inicialmente e obrigatoriamente pelo fortalecimento da razão. E o fortalecimento da razão só acontece a partir do momento que deixamos de viver essa criança intelectual que nós somos e buscamos o conhecimento. Por isso, Jesus foi categórico em afirmar que conhece a verdade e a verdade te libertará. A verdade nada mais é do que a prática judaica de estar aberta ao diálogo e expandir e rever conceitos, justamente ampliando o conhecimento que eu vou renovando consciências e assim modificando a forma arcaica de como eu penso e destruindo por vez as crenças que eu acumulo forçosamente ao longo dos séculos. Nesse contexto de busca da realidade, fortalecimento da razão,
nós temos um manancial de informações que nos são dadas através da tecnologia. Hoje não temos mais desculpa para dizer que não conseguimos informações claras e precisas acerca de ciência, filosofia, religião, cultura, saúde. As informações estão aí. Basta que nós busquemos. Para ampliarmos e fortalecermos a razão, podemos seguir o campo da filosofia e aprender com inúmeros filósofos que conseguiram extirpar a figura do desejo e pensar racionalmente e construir o eu real, aquilo que eles eram realmente. Ou seja, eles aproximaram a consciência oficial da consciência maior. Buscaram o equilíbrio no viver. Sim, porque tudo na vida está ligado ao equilíbrio. Quando eu falo que o generoso e o egoísta são dois pontos extremos, é porque normalmente as nossas relações interpessoais são baseadas nesses extremos. Sejam elas relações afetivas, relações profissionais, relações de amizade, relações de pai para filho, de amantes, não importa. Mas nas nossas relações sempre estamos convivendo e cultivando uma relação entre dois seres que vivem, um generoso e um egoísta. O generoso se sente virtuoso em ceder sempre para aquele que está sugando o seu carinho, a sua essência. E o egoísta está sempre a sugar e jamais vai se modificar, porque vive de sugar a energia e a força, a atenção e o apego do amor do generoso. Quando na realidade o que devemos buscar é a justiça, sermos imparciais, conforme todos os filósofos vêm exemplificando que devemos ser. Imparciais. O exemplo de imparcialidade maior que temos na visão do Evangelho foi quando Jesus não fez acepção à sua família e disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele queria dizer que não importa os laços consanguíneos, mas todo aquele que se tem uma visão diferenciada e vê na sociedade a extensão de si mesmo, será a sua família. Porque a família é justamente essa construção de laços afetivos, essa ampliação de afetuosidade entre os seres. Nesse contexto, quanto mais ampliarmos esses laços, mais teremos condição de nos identificarmos e modificarmos aquilo que realmente precisamos modificar. Esse processo de fortalecimento da razão não é simples. Kant vai dizer que a filosofia não se ensina, não se aprende filosofia, nem se passa filosofia. A filosofia nasce justamente da análise individual que cada ser faz daquilo que se estuda. Ou seja, é preciso, para se ampliar consciência, que eu esteja aberto a analisar os fatos que me cercam, que eu não viva como um alienado, que eu não saia a repercutir dia após dia, compartilhar ideias dos outros que recebo no meu e-mail, no meu Facebook, sem antes passar pelo crivo da razão e pesquisar se aquilo é real ou não, evitando calúnias e difamações tão comuns no nosso meio. É justamente a busca por essa criticidade que vai refinar a nossa forma de pensar e banir de uma vez por todas as crenças que acumulamos ao longo dos séculos. Se assim o fizermos, iremos nos aproximar cada vez mais dessa forma racional de pensar. E o Fred Bion, psicanalista inglês, especialista em terapia de grupo, vai usar o termo de invariância, onde esse é um termo que ele vai buscar na química, que invariância é aquilo que não varia. E ele vai estipular e dizer que o ser humano, nós somos invariantes. O nosso pensamento é difícil de ser modificado. Modificamos, segundo ele, mas demoramos muito tempo para rever conceitos. E essa demora se dá por questões da própria natureza humana, onde ele vai dizer que o pensamento humano está ligado a estruturas psíquicas muito antigas e primitivas, que funcionam como defesa para o nosso pensar. Ou seja, cada fase que vivenciamos na Terra, ela tem o seu porquê e o seu momento. Então a criança vive a fase que lhe compete, e ela sabe e coloca a roupa do Batman, para ela é o Batman. É aquela visão de felicidade que ela tem. Somente na fase adulta é que ela percebe que para ser herói precisa muito mais do que matar um leão por dia. Então nós temos que respeitar cada fase, a maturidade de cada um. Mas essa busca da maturidade deve ser uma busca constante.
é o que Paulo Freire falava de cultivarmos uma paciência impaciente. Ou seja, sermos pacientes, mas termos a convicção que temos que buscar pela mudança, que temos que nos esforçar para modificar, porque não é fácil fazer dieta, não é verdade? Não é fácil largar a relação, o BNE. Há pessoas que vivem nesse nicho de prazer negativo, apanham do marido, mas ao mesmo tempo não querem deixar de perder a companhia do marido. É um prazer, são compensações que ficam indo e vindo, que impedem que a pessoa opte por escolher um caminho que leve à modificação de uma vida mais livre, mais liberta. Então são inúmeros os empecilhos que dificultam a nossa modificação real e temos muito bem que mapeá-los. E sobre essa invariância, o budismo tem um exemplo muito prático de como conviver com isso tudo. Para eles trabalham, a maior parte das correntes budistas, com dois conceitos básicos, que eles vão chamar de o conceito da plena atenção, onde ele vai chamar a impermanência dos fatos, ou seja, tudo é impermanente. Na vida, tudo é impermanente e muda o tempo todo. Eu tenho a certeza que a vida é algo que modifica-se o tempo todo, já me dá a facilidade para que eu não me acomode naquilo que eu estou vivendo. Ou seja, no casamento que está triste, na dieta que eu nunca consigo fazer, no emprego que eu quero tanto modificar e buscar para sair, mas não encontro forças para buscar e modificar aquilo que eu vivencio, mesmo sendo todo dia massacrado e humilhado. Ou seja, ter consciência dessa impermanência dos fatos pode nos dar uma motivação maior para buscarmos essa modificação, porque tudo é impermanente. E o filósofo José Garcés, espanhol, vai dizer que a boa convivência intelectual, de maturidade intelectual, é presenciada nos indivíduos que conseguem conviver plenamente com a dúvida. Aqueles que têm certeza que o mundo é de incerteza, que não tenham como me livrar do princípio da incerteza. Hoje eu sou, amanhã posso não ser. Tudo é modificável, tudo se modifica o tempo todo. Eu ter certeza dessa impermanência dos fatos faz com que eu não me acomode na forma como eu vivencio a minha vida e busque modificar os meus conceitos. Nós nos acomodamos tanto porque todos os nossos atos, como muito bem elencou Freud, são ligados a impulsos cognitivos que nos dão algo de prazer, que nos acomoda naquilo que nós temos mais dificuldade de modificar. O que ele chamava de pulsões de vida e pulsões de morte. Então, estamos o tempo todo divididos entre essas pulsões e temos dificuldade de modificar e de buscar uma nova rota para vivenciarmos a nossa vida. Nesse contexto, além da questão da impermanência, o outro conceito utilizado pelos budistas é justamente o conceito da onisciência. O conceito da onisciência não pode ser jamais confundido com o atributo da divindade que nós, cristãos, damos à deidade judaico-cristã, a Deus. Não. Quando falamos em onisciência, o budista quer dizer que está em plena atenção, ligado nos fatos que o cercam. Eu ter consciência que na vida tudo é modificável e estar atento àquilo que acontece à minha volta faz com que eu crie uma visão menos romanceada da realidade que me cerca. E isso vai me aproximar da minha real condição, daquilo que eu sou. Ter consciência dos defeitos que eu possuo e daquilo que eu preciso modificar para conseguir alcançar o objetivo que eu tanto quero. É por isso que no Livro dos Espíritos, na questão 625, somos orientados a seguirmos como guia e modelo Jesus. Porque precisamos de um norte. Alguém que possamos mirar e observar e termos a certeza que, se seguirmos aquele padrão ético de comportamento, nós conseguiremos reverter muito de nossos equívocos. Por isso que no Espiritismo, Jesus não está para ser adorado, e sim para ser copiado, imitado, seguido. E esse seguir se dá de uma forma em que precisamos de esforço, porque os maus hábitos são difíceis de serem desvencilhados e fáceis de serem adquiridos, enquanto os bons hábitos é o contrário. São fáceis de ir embora
e difíceis de serem conquistados. Educar-se na alimentação é algo extremamente difícil. Educar-se nos sentimentos, muito mais. Educar-se financeiramente, nossa, nem vá ao shopping, senão você não vai conseguir jamais. Então, a educação, de uma forma geral, é algo extremamente complexo. Temos que partir de um exercício diário de impor uma nova rotina, uma nova forma de pensar, se quisermos lograr isso naquilo que traçamos como objetivo de modificação. Então, nesse contexto de impermanência e de onisciência do budismo, é que podemos entender o que Byung fala da invariância, que a transformação ela ocorre de forma lenta, mas ela ocorre de dentro para fora do indivíduo. Ou seja, as instâncias psíquicas devem ser respeitadas, porque se uma criança, por exemplo, sofre um trauma muito antes da capacidade que ela tem de receber aquele trauma vai causar uma dificuldade na construção de sua personalidade ou até impedir que ela seja hábil de pensar como um ser racional e viver em harmonia com os outros seres. Então, respeitar os momentos do outro é fundamental, mas temos que ter, o que Paulo Freire falou, uma paciência impaciente. Estarmos sempre atentos para modificar esses comportamentos, porque somente assim teremos maior amplitude de visão e iremos construir uma visão menos romanceada da sociedade. Esse funcionamento psíquico, segundo Byung, ocorre de forma lenta, justamente por isso, mas ocorre de forma gradativa e vai aos poucos fundamentando o nosso pensar. Outro grande obstáculo da nossa visão para modificarmos o nosso comportamento, sem dúvida alguma, é o desejo. Desejamos o tempo todo. Para o professor e filósofo Jung Moon-sung, nos últimos 250 anos, o homem vem ligando a questão da felicidade ao desejo de possuir os bens materiais. E isso cresceu de forma gradativa. Ele diz que o ser humano tem uma vontade de ser infinitamente e de infinitamente ser. E essas duas características são incompatíveis com a filosofia que prega que os bens de consumo possam, de uma forma ou de outra, trazer a felicidade. Porque a felicidade ligada aos bens de consumo apenas despertam os desejos. E os desejos são como água salgada. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. Então, La Rochefoucauld, moralista francês do século XVII, dizia que desejamos com ardor porque, na verdade, não sabemos bem o que desejamos. E isso nos impede de enxergar um objetivo maior para a vida. Então, nós temos a dificuldade de lidar com os desejos. Ligamos eles aos bens materiais. É por isso que temos tanto medo do tédio. O tédio parece um fantasma em nossas vidas. O século XVII, como eu bem falei, foi um século marcado por uma grande ajuda de pensadores intelectuais. Nesse século tinha um pensador chamado Blaise Pascal, que ele falava acerca do tédio. Ele dizia o seguinte: o ser humano é frágil e a vida é insuportável. Para isso, Pascal criou técnicas de divertimento, porque ele achava que a alma humana era vazia e ela precisava se ocupar de alguma coisa para ter sentido viver. De lá para cá, parece que Pascal estava certo. A nossa sociedade investiu de forma pesada no divertimento. Pascal, naquela época, dizia que o futuro seria de 3 coisas: barulho, lazer e juventude. E parece que acertou em cheio. Os nossos divertimentos hoje são marcados por barulho. Nunca se falou tanto em juventude e buscar uma felicidade ligada à juventude. O prazer está ligado aos sentidos, quando muitas vezes aquilo que nós buscamos mais é do que uma felicidade passageira. A maneira como buscamos os subterfúgios do álcool, das drogas, para ativar os nossos neurotransmissores, já que não somos capazes de ser felizes por nós mesmos, é uma característica clara de que estamos distantes de entender o real sentido da vida. E buscamos sempre alucinógenos que vão nos dar uma felicidade temporária. E a juventude nem sempre. É desleal. E quanto à juventude, vale relembrar que
toda a indústria da moda e da beleza trabalha atualmente em torno da juventude. A beleza é algo aristocrata, ou seja, a beleza não é uma disponibilidade para todos. Nem todos são belos. E isso cria uma competitividade na humanidade. Há ambos belos têm mais vez. E aqueles que não conseguem ser mais belos, não conseguem enxergar o que de belo eles possuem, além das características físicas, tão muito bem romanceadas pela herança romana que recebemos ao longo dos séculos. Nesse contexto, ligamos a felicidade e a juventude a uma questão de felicidade e queremos o tempo todo parecer jovens ou belos. Basta observar que queremos eternizar a nossa vida, nem que seja por instantes, durante as selfies nos Facebooks ou Instagram do nosso companheiro. Queremos expor o tempo todo que estamos felizes, mesmo cultivando problemas homéricos no nosso dia a dia. Queremos aparentar essa felicidade falsa que na realidade não existe. Enquanto aqueles mais belos funcionam como celebridades genéticas que vivem de expor sua beleza, quando na realidade muitas vezes são criaturas vazias. Essa é a realidade que nós vivenciamos e cultivamos. E isso certamente nos distancia do autoconhecimento. Pascal, ao dizer isso, ele reforçou ainda mais, e estava certo, em dizer que toda essa indústria da juventude, do divertimento, ela é um entrave categórico no autoconhecimento do ser. Ela trabalha contra o conhecimento da realidade. É o que vemos hoje. Estamos cada vez distantes daquilo que nós somos, porque optamos por viver essa felicidade frágil. E vivemos um espiritismo diet, um catolicismo diet, um evangelismo diet, ou seja, entramos na religião, mas não nos importamos em aderir aos novos conceitos que ela pode nos dar de bom. Vivemos de uma maneira diet. Dizemos que somos espíritas, mas não vivenciamos aquilo que a doutrina propõe. Dizemos que somos católicos, mas não nos comportamos como pregam os católicos. Dizemos que somos evangélicos e só usamos a Bíblia como ferramenta e espada para crucificar os outros. Eis o perfil do cristão na atualidade. Funciona como um anticristo. Diz que segue o Cristo, mas faz tudo ao contrário daquilo que o Cristo prega. Essa é a realidade da cristandade na atualidade. E isso deve ser observado. Segundo as pesquisas desse professor e teólogo Jung Mong Sun, nos últimos 10 mil anos, o homem vem crendo que Deus resolve tudo na sua vida. E isso vem sendo também um atrave na nossa modificação de comportamento. Porque se eu creio que Deus vai resolver tudo na minha vida, eu não vou me preocupar em modificar aquilo que eu preciso modificar. Já estou salvo? Já tem alguém que fez por mim? Para que eu vou me esforçar em modificar-me? Então vejam, são inúmeros conceitos que impedem que a criatura humana possa se modificar. E se não estivermos atentos a cada um desses conceitos, certamente ficaremos patinando nos sistemas e não conseguiremos chegar a um crescimento comum que possa conduzir-nos à felicidade real. É preciso estar atento. Cansei, já. Se nós ampliarmos a visão de pensar e termos a ideia, e construirmos a ideia de que somos a extensão do próximo, ou seja, que fazemos parte de um projeto maior, nós deixaremos de ser corruptos, que em latim significa coração partido. O nosso coração está partido, porque não nos vemos como parte de um projeto maior. Pensamos somente em si. Essa é a visão que nós alimentamos dia após dia. E se nós pensarmos nessa forma diferenciada, enxergarmos o outro de uma maneira mais ética, nós conseguiremos usar a analogia do relógio do sol. O relógio do sol é simples. Ele só marca os momentos iluminados da sua vida. Então, quando for reclamar, antes de reclamar, pense naquilo de bom que acontece na sua vida. O relógio do sol, ele só marca as horas iluminadas do seu viver. Esse é o primeiro momento, a primeira preocupação básica de quem quer se modificar. Parar de se lamentar, naquela repetição sem fim de lamúrias que nada vão ajudar na sua transformação e erguer esforços na modificação do problema que está vivenciando. Lembremos que o ser humano, por questões naturais, o que ele mais vai tentar é fugir da dor. Faz parte do seu instinto de sobrevivência. Mas só que, para construirmos a fortaleza,
fugir da dor não é a melhor solução, e sim enfrentá-la, encará-la, porque os problemas não se resolvem num passe de mágica. Não se resolvem. Por mais que acreditemos nisso, por mais que nós, desde pequeno, não tenhamos sido educados a enfrentar os problemas, por conta que os nossos pais, em nome do amor, resolveram por nós os nossos pequenos obstáculos, hoje a vida vai nos cobrar para que nós resolvamos e lavemos as nossas próprias roupas sujas. Porque se nós as sujamos, compete a nós lavarmos a nossa própria roupa suja. Não há como fugir à vida. A cobrança que a vida nos dá. O mundo hoje nos deixa esse legado, nos cobra isso de retorno. E temos que estar sempre buscando essa forma de pensar. E essa busca do ser ligado ao desejo, nada mais é do que uma vivência, um cultivo da maneira capitalista como nós pensamos. Há 25 anos atrás, nós inauguramos uma nova forma de pensar. Ou seja, o século XX foi marcado por um momento de utopias, onde o homem acreditava na política russa do socialismo, em que viveríamos uma questão de irmandade. Os ideais de irmandade, onde todos pudessem ser irmãos fraternalmente, foi um pensamento que permeou filosoficamente o campo da política e da ficção durante o início do século XX. Mas, com o fim da proposta soviética, o homem pôde perceber que o socialismo então implantado nada mais era do que um pensamento utópico. E eis que no ano de 89, com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo inaugurou uma nova forma de pensar na humanidade, onde a queda do muro simbolizava o fim da fronteira entre os seres. A fronteira entre os seres sempre existiu, desde que o homem é homem. Ou seja, os territórios e países mudam o tempo todo. As buscas e as perseguições romanas, o Império Grego, italiano, ou seja, os reis e reinados modificavam ao longo do período histórico, de tempos em tempos, tomando seus estados-nação. Somente após a Primeira Guerra Mundial foi que nós construímos esse mapa mundi como nós muito bem observamos na atualidade. Eis que os ideais vindos da Revolução, esse momento pós-nacionalista, que veio com os ideais do iluminismo, de igualdade, fraternidade, ao invés de criar essa igualdade e fraternidade, criou fronteiras ainda maior, porque até a Primeira Guerra, o indivíduo poderia ir e vir onde fosse no mundo sem que tivesse barreiras alfandegárias. Após a Primeira Grande Guerra, nós estamos sujeitos à alfândega. E esse ideal de igualdade, fraternidade, liberdade, criou, a partir de então, ideias nacionalistas, onde cada nação ia criar sua própria cultura. E isso foi aos poucos tornando o homem mais bélico. E segundo Karen Armstrong, especialista em religião e antropóloga, o homem substituiu que ao invés de morrer por Deus, era mais lógico morrer com a nação. E criamos nações inimigas. E eis que hoje o americano não quer o mexicano, o brasileiro não quer o haitiano, o italiano não quer o angolano e o australiano não quer o brasileiro. Temos nações que estão totalmente indiferentes ao crescimento. E isso é uma característica muito bem pregada pelo capitalismo, que tomou força a partir da Revolução Industrial e que na queda do Muro de Berlim instalou o slogan de aldeia global e mundo da globalização. O mundo da globalização criou esse império competitivo que vem nos distanciando uns dos outros. E a ideia capitalista nada mais é do que a síndrome do condomínio fechado. Pouco importa o que está lá fora. Eu me preocupo comigo. Não deixa aquele indivíduo entrar para não sujar a minha piscina e meu gramado. E eis que hoje, impulsionados por essa forma de pensar, de ligarmos o ser ao ter, nós desenvolvemos uma cultura capitalista de consumo que nos torna insensíveis à dor do próximo. E isso distancia da nossa reforma íntima, porque ligamos essa competitividade o estar bem. E ninguém quer que o outro invada o nosso território para roubar aquilo que nós possuímos. É interessante que essa substituição de Deus pela nação foi tão forte que até dentro do país isso acontece. O pessoal do Sudeste não gosta do nordestino, porque teme que ele vá roubar os seus empregos, que já são poucos.
E assim, nós vivemos como se fôssemos estranhos uns dos outros. Como é que nós queremos conquistar o autoconhecimento se não temos a certeza, a convicção que o outro é a extensão de mim mesmo? E que eu preciso do outro, porque é justamente nas diferenças que eu vou aprender. Nós aproveitamos atualmente as diferenças para criar indiferença para com o próximo. E isso nos distancia consideravelmente do autoconhecimento. Enquanto eu negar a minha essência, a minha fraternidade e a minha essência moral com o semelhante, mais eu vou estar distante daquilo que realmente eu sou. Porque eu estou vivendo o eu ideal, aquilo que eu acho que eu sou. Então, como eu acho que eu sou melhor que o próximo, pouco me importa o próximo do meu lado. É uma sombra, nada mais do que isso. Daí vem a minha indiferença. E isso vai me distanciar do meu autoconhecimento. E esse capitalismo é um diabo versátil. E ao mesmo tempo em que os países pobres não querem, temem que os países ricos invadam e roubem as suas reservas, os países ricos temem que os pobres invadam e roubem seus empregos. O sistema capitalista cria, então, uma senzala humanitária, onde encontramos países senhores, países feitores e países escravos. Essa é a realidade hoje que nós vivenciamos nesse mundo louco. Como vencer isso tudo? Qual a proposta de modificação para conseguirmos romper e sairmos da caixa e nos tornarmos um ser pensante? Aí é que eu vou começar a proposta. Se eu perguntar a vocês, quem de duas figuras muito bem conhecidas nossas, ou seja, um budista que ao longo de 10 anos segue o budismo, e um espírita, que nesse mesmo tempo tornou-se adepto da doutrina, qual dos dois vai ter, teoricamente, hipoteticamente, mais desenvoltura para a serenidade e paz interior? Quem? Muitos irão dizer o budista. Eles estão certos, com certeza. Mas por quê? O Espiritismo não traz a terceira revelação, esse manancial de informações que fundamentam e nos dão a certeza dessa conectividade com o campo intelectual? A ciência não está a todo instante como ferramenta unida ao Espiritismo, ampliando o conhecimento? Como o budista consegue ter maior desenvoltura, teoricamente? Isso é teoricamente, tá, gente? Cada pessoa é uma pessoa, não tem como eu generalizar o fato. Teoricamente, eu vou encontrar ateus que dão um banho de exemplo em cristãos. E olha que tem muito aí, viu? Eu cristão na atualidade, vou dizer, viu? Vergonhoso. Nós. Então tem ateus aí que dão um banho de lavagem em nós. Então nesse contexto, teoricamente, o budista realmente tem mais facilidade e desenvoltura para o bem, para o bem-estar, para a meditação. Isso por quê? Porque ele fincou a sua transformação distante de uma visão consumista e capitalista. Desde cedo ele foi ensinado a se desmaterializar e ele teve metas e objetivos para alcançar o seu objetivo, o seu tentame, a partir da meditação e da introspecção e análise de si mesmo. O espírita não. Ele parou no campo intelectual. Ele se identificou com tamanha informação e esqueceu de botar em prática aquilo que está lendo. Por que ele não bota em prática? Porque o espírita também é um ex-cristão, ou seja, é um ex-espírito do cristianismo, que também foi corrompido pelo capitalismo. E só pensa numa felicidade onde Deus vai privilegiar-nos aqui, em vida, com vida boa e abundância, com prazeres materiais, com carros e roupas e beleza e juventude, como falava Pascal. E esse que o espírita perde tempo e não consegue enxergar aquilo que realmente é o essencial para viver. E agora, como fazer para modificar esse comportamento? No livro Seara Bendita, o espírito de Eurípides Barçanufo vai nos dar uma dica de como poderemos construir uma ferramenta hábil de transformação. Ele vai dizer que, para construirmos uma proposta metodológica que possa nos conduzir à reforma íntima de forma eficaz e nos livrar do jugo pesado da ideia capitalista, a qual nós nascemos e somos isentos desde cedo, eu tenho que trabalhar 4 pontos. O primeiro seria o cérebro
manter o cérebro instruído. Segundo, o coração sensibilizado. Terceiro, as mãos operosas. E quarto, grupos afetivos. Se eu fincar meta nesses 4 ingredientes, nesses 4 ideais, eu vou ter êxito em conquistar a minha paz interior. Então, cérebro instruído é eu ampliar a minha fonte de pesquisa, é eu ampliar a minha fase de instrução, parar de colher informações a partir do palestrante que fala, do padre que fala, do pastor que fala, do político que vos fala e desmente um ao outro numa mentirada sem fim, que ninguém aguenta mais, não vê a hora de chegar domingo para acabar essa mentirada. Ou seja, temos que ir atrás, pesquisar, ler, analisar, ponderar com muito bem biscante. Filosofia se faz no livre forma de pensar, de questionar. É a proposta de Paulo e do antigo cristianismo, o diálogo, travar batalhas, discordar quando for preciso. Isso é manter o cérebro instruído. O cérebro instruído vai ter plena percepção que o outro pode ser diferente e manter um ponto de vista diferente, sem que ele torne-se meu inimigo, mas torne-se apenas alguém que pense de forma diferenciada. Se eu assim fizer, não vou vê-lo com indiferença, mas sim como alguém com um ponto de vista diferente, que junto ao meu pode somar. E eu me comporto assim. Eu não era assim. Eu tinha muitas crenças que impediam a forma como eu pensava a vida. E quando eu confrontava isso com o comportamento humano, da antropologia, da sociologia, da psicologia, eu parava, porque eu achava que não era daquela forma. Mas eu dizia para mim mesmo, eles estão certos. Eu estou errado. Eu vou continuar não aceitando, mas eles estão certos. E eu vou trabalhar para chegar a esse entendimento. E assim eu venho fazendo gradativamente. Eu digo a vocês, o espírita que não busca ampliar os seus conhecimentos intelectuais no campo da filosofia, paralisa-se no tempo. O espírita que perde tempo querendo saber como é o lado de lá, paralisa-se no tempo. Eu não quero saber como é o lado de lá. Tem muita coisa para aprender aqui, gente. Eu tenho que me modificar. A gente está aqui para aprender com aqui e agora. Pare de querer saber o que foi, o que serão, como é que é lá. Deixe para saber como é lá quando chegarem lá. Vivam o agora, que se viverem bem o agora, viverão bem o depois. Porque muita gente não consegue mudar justamente por isso, porque o pensamento imaturo não consegue ver além do momento presente e pensa ao futuro sem antes vivenciar aquilo que deve ser vivenciado aqui e agora. Não esquece de viver. Temos que ampliar isso. Em segundo, justamente o coração sensibilizado. Se eu passo a instruir a mente, eu renovo consciências. Se eu passo a observar o outro que é diferente, não com indiferença, mas como alguém com ponto de vista diferente, o meu coração passa a se sensibilizar. Porque ele vê no outro alguém que pode me educar, alguém que pode me ensinar, alguém que pode compartilhar informações comigo. De posse desse coração sensibilizado, eu vou para o terceiro ponto, que é as mãos operosas, que é o convite ao trabalho. Quando nós convidamos o homem ao trabalho, a caridade nada mais é para que nós desenvolvamos um hábito salutar que vai sanear a nossa estrutura psíquica. Porque observando a dificuldade do próximo, eu enxergo que os meus problemas são muito pequenos. Eu paro de pensar de forma egoísta e vejo que a dor do outro é maior do que a minha. E que eu não tenho muito mais, eu não tenho uma obrigação de reclamar. É a analogia do relógio do sol. Observar somente as horas iluminadas. E trabalhar na modificação daquelas horas que provisoriamente estão nebulosas. E por fim, a criação de grupos afetivos. Se eu consigo estender as minhas mãos, ampliar meu coração e estender e renovar minha mente, eu vou ampliar os meus grupos afetivos. Eu vou ampliar os meus irmãos e vou conseguir uma convivência pacífica e um ambiente muito mais harmonioso de convivência. A Unesco muito bem falou no início do século XXI metas para a educação. E essas metas eram nada mais do que aprender a ser, aprender a conviver,
Aprender a fazer... Deixa eu achar outra aqui que eu... Alguém sabe? Enfim, achei. Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser. Essas metas propostas pela Unesco nada mais são do que as metas propostas por Eurípides Barçanufo ainda no século passado, que é aprender a conhecer justamente é o cérebro instruído. Aprender a conviver são grupos afetivos. Aprender a fazer, mãos operosas. E aprender a ser, coração sensibilizado. Se nós ampliarmos e aplicarmos esses pilares no nosso dia a dia, certamente teremos condições de inaugurarmos uma nova forma de pensar e erradicarmos todos os comportamentos nocivos que nós, ao longo dos séculos, estamos massificando em forma de crença. Kardec vai dizer e orientar que todo conhecimento, para se apresentar como conhecido, como avanço, ele tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ou seja, eu tenho que saber que eu sou. Eu tenho que parar e analisar aquilo que eu preciso mudar. Policiar os meus atos e meus pensamentos. Analisar em que momento eu sou grosseiro, em que horas eu sou rude, em que horas eu sou covarde, em que horas eu sou maledicente. Todo comportamento deve ser mapeado. Isso é importante. E isso nós temos que fazer dia após dia. Que é justamente... Oi? Como perder o medo do desconhecido? Como perder o medo do desconhecido? É justamente o que a C falou. É ter a consciência que o princípio da incerteza rege nossos passos. Não temos como saber o dia de amanhã. Mas se eu amar o próximo, sabendo que amanhã eu posso não tê-lo, tudo vai ficar mais leve. Eu não vou ter a consciência culpada por não tê-lo amado. O ressentimento por não ter vivido aquela situação, por não ter falado, por ter sido covarde. É viver uma situação de cada vez, sabendo que não tem como modificar o mundo de uma vez só. Mas eu posso modificar o meu mundo íntimo. E se assim eu fizer, eu vou viver melhor e mais harmonia. E cada passo vai se dando e a gente vai aprendendo aos poucos. Então, ação, reação e transformação são caminhos da alteridade. Ou seja, a alteridade é a virtude de observar o outro como uma extensão de mim mesmo. Perceber que o outro é igual a mim. É receber o outro na minha casa psíquica como ele é, sem cobranças injustas. Então, ação, reação e transformação são caminhos para conquistarmos essa alteridade. E mostra a indiferença. Autoconhecimento e amor são caminhos da felicidade. Se nós fincarmos esforços nessa morte da indiferença, ou seja, passarmos a tratar o outro como igual e não como diferente, fincarmos esforços no autoconhecimento e no amor, nós teremos, de quebra, a felicidade que tanto buscamos. A felicidade real. Que tanto buscamos e esperamos. O nosso sofrimento maior parte justamente dessa condição de ignorância em que nos colocamos. A partir do instante em que buscarmos a nossa melhora e modificarmos os nossos comportamentos, certamente encontraremos um caminho de paz e de luz em nosso ser. Muito obrigado, boa noite e até mais.